aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Para aqueles que já me conhecem, eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou licenciada em Matemática, doutora em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Eu sou a professora responsável pela disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma retomada do que você viu lá em Matemática Instrumental. Então, nós vamos falar a respeito das principais funções essas que você viu detalhadamente na disciplina anterior, né? E essas funções, elas são a base para o cálculo diferencial e integral. Porque quando a gente estiver trabalhando com derivadas, limites e integral, nós precisamos analisar funções, nós precisamos das funções, né? Para saber derivar, para saber calcular o limite e a integral. A gente precisa saber das características de cada uma dessas funções. Então, as funções, elas são a base para o desenvolvimento de limite, para o desenvolvimento de derivada, para o desenvolvimento de integral. E cálculo diferencial integral é uma disciplina que você tem que fazer exercício, tá? Não é uma disciplina que só eu falando aqui você vai, entendi tudo. Não, você tem que estudar, você tem que fazer exercício, você tem que praticar, né? Porque cálculo a gente aprende fazendo exercício, praticando, não tem outra forma. É claro que a teoria é importante para você entender os procedimentos, para você entender como funciona, né? Mas você tem que colocar em prática essa teoria, né? Sem isso, dificilmente você vai aprender cálculo diferencial integral. A gente tem que treinar o nosso olhar, né? No decorrer da disciplina, em outros cálculos, você vai perceber que a gente precisa treinar o nosso olhar, né? Para entender, treinar o nosso olhar, para a gente identificar os tipos de funções, quais os procedimentos que nós devemos fazer. Então, isso é importante, né, na disciplina como um todo. Então, estude, pratique. Ao final da sua aula atividade, você tem lá sugestões de livros e de exercícios para você fazer, e também você tem lá no final da sua aula atividade o passo a passo de como que você encontra na biblioteca digital aulas de exercício de cálculo 1, onde é feito bem passo a passo cada um dos exercícios. Então vá, assista essas aulas, porque isso é importante para a sua aprendizagem, né? Como eu disse, o tópico da nossa aula de hoje é uma retomada do estudo de funções, né? E o que nós podemos falar a respeito das funções? Acompanhe no quadro. Que tipo de situações nós podemos explicar matematicamente por meio das funções? Uma situação que é bem comum, uma função é uma relação entre duas variáveis, né? E se você entra dentro de um táxi, o preço que você vai pagar, ele depende da quilometragem que você rodar e do valor da quilometragem. Então, aqui a gente tem uma relação. E nós vamos ver qual é o tipo dessa relação. Ou ainda, quando um jogador de futebol, ele joga, né, ele dá um chute e essa bola ela faz uma trajetória parabólica, né? Isso daqui é característica de um determinado tipo de função. Ou ainda, para a gente descobrir a datação de um fóssil, né? Nós temos no nosso atualmente, né, muitas descobertas a respeito de fósseis, de múmias, essas coisas, né? E é possível, através de um elemento radioativo presente, né, nesses fósseis, é possível a gente determinar quantos anos esses fósseis têm, né, utilizando um tipo de função, que é a função exponencial. Então, as funções, elas estão muito presentes nos nossos dia a dia e a gente, assim, não fala, essa daqui é uma função linear. Não, mas ela tem o comportamento de uma função linear. Ela tem o comportamento de uma função exponencial, ela tem o comportamento de uma função trigonométrica e assim sucessivamente, né? Você tem que se preocupar com o comportamento e as características de cada uma dessas funções. Vamos começar? A função afim talvez seja a função que a gente mais se depara no nosso dia a dia. O nosso pensamento, de certa forma, ele é desse tipo, ele é algo linear, né? A função afim, ela é, né, uma função do tipo ax mais b, onde a gente vai ter um crescimento, e esse crescimento, a variação do meu crescimento, né, ela vai ser um valor constante. Então, a gente vai trabalhar com uma função afim, né? E, por exemplo, um táxi, se você entra lá dentro de um táxi, você quer saber quanto que você vai pagar. Se você não tem nenhum valor a ser dado, né, a partir do momento que você entra, que é o que nós chamamos de bandeirada, se você não tem esse valor, vamos supor que depende apenas da quilometragem e do valor do quilômetro rodado. Então, a quantidade que você vai pagar ao final da sua corrida é a quantidade de quilômetros que você rodou vezes o valor a ser pago. Essa é uma ideia linear, né? Mas quais são as características?
Nem toda, antes da gente falar das características da função linear, a gente precisa relembrar o que é uma função. Uma função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Uma função, ela tem determinadas características, e aí a função afim, ela é uma função que possui essas características e outras características que a definem como um tal, como sendo uma função afim, e não uma função quadrática, e não uma função exponencial. Então vamos agora rever o que é uma função. Uma função, como eu disse, é uma lei, é uma relação que vai associar cada elemento x em um conjunto D exatamente a um elemento chamado f de x em um conjunto E. Esse D é o que nós denominamos de domínio e esse E é o que nós denominamos de contradomínio. Então, eu pego um elemento aqui do meu domínio e aí eu vou fazer uma relação através dessa lei. Eu vou descobrir qual é o meu elemento no meu contradomínio, nesse E. Então, quando a gente pega o nosso elemento, aplica a nossa lei de formação, nós vamos chegar a um elemento do nosso contradomínio. E como que nós representamos, né? A nossa função f, ela é do conjunto domínio D ao meu contradomínio e eu escrevo-a como sendo x, a minha lei de formação, y igual a f de x. E ainda, x é o que nós chamamos de variável independente e f de x é o que nós chamamos de variável dependente, né? Então, quando nós estamos trabalhando com uma função, nós temos uma relação, uma lei. E aí, dependendo do tipo de função, a gente tem leis diferentes que vão associar um elemento do meu domínio a um elemento do meu contradomínio, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com essa relação. O que depende de quê? A nossa variável dependente, geralmente a gente usa y de x, ela depende de quem? Dos meus valores de x. Então, x é minha variável independente. Não se apegue apenas à nomenclatura y de x. A gente pode utilizar outras letras do nosso alfabeto para representar uma função, né? Mas o comum é que a gente use y e x, mas tem outras letras. Então, você tem que fazer uma análise. Não coloca assim na cabeça, sempre que tiver y, isso é variável independente. Não, eu posso ter um z de x, por exemplo. Quem que é minha variável dependente? Z. E quem que é minha variável independente? X. Ou eu posso ter um z de t, ou seja, z depende da minha variável t. Então, você tem que entender essa relação. Não se apegue à nomenclatura. Y é sempre assim e x é sempre assim. Não. Depende da situação, depende das variáveis ali envolvidas. E aí, quando a gente tem uma função afim ou função polinomial do primeiro grau, é uma função, é uma relação, onde o meu domínio é o conjunto dos números reais e o meu contradomínio é o conjunto dos números reais também. Dependendo da situação, esse domínio e esse contradomínio muda, é necessário que a gente faça uma análise, né? Mas, no geral, o domínio é reais e o contradomínio é o conjunto dos números reais. E aí, a nossa lei que vai associar esse domínio e esse contradomínio, ela é do tipo, acompanhe. Ela é desse tipo aqui, ó, f de x igual a ax mais b, para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, né? A minha variação do meu x aqui, ó, o meu valor de x, ele cresce, né? A variação, ela é um valor constante. Então, a gente tem esse comportamento linear. Aqui nós temos o exemplo, f de x igual a 2x menos 4. O a é igual a 2, a gente fazendo uma comparação aqui, ó. O a é o coeficiente que está acompanhando a minha variável independente. E o b é o meu coeficiente, que eu brinco que é o coeficiente solitário. Ele não está acompanhando uma variável dependente ali. Outra questão que você precisa se atentar. A função polinomial do primeiro grau, o x está elevado a 1. Por isso que ela é uma função polinomial do primeiro grau, por causa dessa característica. O meu a, ele é o que nós denominamos de coeficiente angular. É ele que vai determinar essa inclinação aqui da minha reta em relação ao eixo x. E o meu b é o nosso coeficiente linear. É o local, é o ponto onde a minha reta ela intercepta o meu eixo y. Né? Essa aqui é uma função afim. Uma função afim, ela é uma função que tem um domínio e contradomínio, dependendo da situação, vamos trabalhar com reais, né? Não vamos fazer nenhuma exceção aqui nesse caso. Reais nos reais, e aí eu tenho algo do tipo ax mais b. O meu a, ele vai me indicar a inclinação da minha reta,
E o meu B, ele indica onde que eu vou interceptar o eixo Y. E além do mais, quando eu tenho uma função que a gente chama, né, de função linear, essa função ela é caracterizada pelo meu B ser igual a zero. Acompanhe no quadro. Então, uma função linear, ela é do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais, só que a minha lei de formação, o meu B é igual a zero. E quando a gente fala em função como um todo, aqui a gente vai falar especificamente da função afim. Uma raiz ou zero de uma função dada, né, dos reais aos reais, por essa lei de formação, ela consiste em um número R no domínio de F para tal que f de R é igual a zero. Vamos ver esse exemplo aqui, ó, da nossa função anterior. 2x menos 4. Eu tenho aqui a minha reta. Eu quero descobrir um número R de tal forma que quando eu calculo a minha função nesse número, eu tenho igual a zero. Como que nós fazemos isso? Qual que é o procedimento que a gente faz? A gente pega a nossa lei de formação e iguala a zero. Eu quero descobrir o valor de x em que o meu y é igual a zero. E aqui a gente resolve uma equação do primeiro grau. 2x menos 4 é igual a zero, 2x igual a 4, x igual a 2. E o que significa esse x igual a 2 aqui no nosso gráfico? Veja só, o x igual a 2 é justamente onde a minha reta ela intercepta o eixo x. Então, o meu B, ele me fala onde a minha reta vai interceptar o eixo y, e o minha raiz, né, o meu zero da minha função, ele vai me dizer onde no meu eixo x vai ser interceptado. Por quê? Naquele ponto, meu y é igual a zero, eu só tenho um valor de x. Essa ideia de raiz, ela vale para qualquer tipo de função. Nós vamos buscar um número que quando eu substituo na minha lei de formação, eu tenho y igual a zero. Essa é a ideia. A forma como nós vamos encontrar aí depende do tipo de função. No caso da função polinomial do primeiro grau, o que acontece? Nós vamos cair numa equação do primeiro grau. E aí é só resolver e a gente identifica quais são as raízes qual é a raiz desse tipo de função. As funções afins, né, ou funções polinomiais do primeiro grau, elas são úteis, né, para a gente fazer algumas análises. Por exemplo, escolher um plano de saúde. Né? O quanto a gente paga num plano de saúde, a gente pode simplificar essa ideia. Claro que na nossa vida real nós temos outros fatores ali envolvidos. Mas, simplificando, a gente pode ter um plano de saúde em que eu tenho uma taxa fixa, que é o que acontece geralmente, mais um valor por consulta, que é realmente o que acontece, né? Mas aí a gente entra em exames, outra coisa. Nesse caso aqui a gente vai analisar só essa ideia. Um valor fixo mais um valor por consulta. Cada vez que você consulta, você paga um valor. E aí você tem lá 2 planos de saúde. Você olha e fala assim, poxa, qual plano que eu vou escolher? Você pode fazer uma análise matemática a respeito disso. A gente acaba fazendo isso. Só que a gente não fala, isso daqui é uma função linear, afim. A gente não fala assim, mas o comportamento daquela situação, ele é um comportamento de uma função afim, de uma função polinomial do primeiro grau. Vamos conhecer a nossa situação. Você foi contratada em uma empresa que disponibiliza aos funcionários a adesão de um plano de saúde. E essa empresa ela oferece 2 opções, de forma que fica a seu critério, né, decidir qual é o melhor caso ali de acordo com o seu interesse. Os valores para cada plano são: o plano A, você tem um valor fixo de R$ 200, mais R$ 28 por consulta realizada. E o meu plano B, você tem um valor fixo de R$ 240, mais R$ 20 por consulta realizada. E aí, financeiramente, qual que é o plano mais vantajoso? É claro que a escolha desse plano, né, ela não vai se basear apenas em aspectos matemáticos, né? Se você é uma pessoa que precisa ir muito ao médico, né, a gente não gosta de ir ao médico, mas aí que você precisa ir muito ao médico para fazer algum acompanhamento. Dependendo, um certo plano faz mais sentido para você. Ah, mas eu não vou muito ao médico, então outro plano faz mais sentido. Então a gente vai fazer essa análise. Independente se você usar ou não o plano, né, usar ou não, fazer ou não a consulta, nos 2 tipos de plano você tem um valor fixo. Você tem um valor que você paga. Mas aí o valor que você vai pagar ao final do mês, ele vai depender do quê? Da quantidade, né, de dinheiro, da quantidade de consulta que você faz durante o mês. Como que nós podemos fazer essa análise? Acompanhe no quadro. Primeiro,
nós vamos descrever as funções. Veja aqui eu tenho uma relação. A quantidade a ser paga no final do mês no plano A é um valor fixo mais a quantidade de consultas. Se a gente representar a quantidade de consultas por X, nós vamos ter que, no plano A, o valor a ser pago é de 200 mais 28x. Se a minha quantidade de consultas é zero, eu pago a minha taxa fixa de R$200. No meu plano B, nós vamos ter a taxa fixa de 240 mais a quantidade, mais R$20 por consulta, né? Então aqui, se eu não tenho nenhuma consulta, nós vamos pagar R$240. E aqui nós temos a representação gráfica dessas funções. Em vermelho nós temos P de X e em azul nós temos C de X. E aí a gente pode falar assim, 200 e 240, eu vou pelo 200 que eu pago menos. Mas aí o valor da consulta individual é maior, então você tem que fazer essa análise. Perceba que no nosso gráfico, né, as duas retas, elas se interceptam em determinado ponto. O que quer dizer essa interceptação, quando elas se cruzam em um determinado ponto? Quer dizer que naquele ponto, o valor que eu vou pagar para o plano A e para o plano B é o mesmo. Naquele ponto, nós temos que Y é igual para as duas funções, né? A partir desse ponto, a gente pode fazer uma análise. Para que valores, né? Se no plano A eu vou pagar mais ou eu vou pagar menos. Mas o primeiro passo é a gente identificar qual é esse ponto de interseção, onde que as nossas retas elas se cruzam. Acompanhe no quadro. Nós vamos, para fazer isso, a gente iguala C de X e P de X, e a gente sabe que, P de X é dado por 200 mais 28x. E C de X é dado por 240 mais 20x. Então, eu igualei, nós temos aqui o quê? Uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós vamos ter que 8x é igual a 40, x é igual a 5. Então, quer dizer que para 5 consultas, tanto o plano A quanto o plano B, eu pago o mesmo valor. Mas e para mais? Aí a gente tem que analisar o nosso gráfico. Veja aqui, aqui em vermelho P de X e aqui C de X em azul. Esse ponto aqui é o ponto de interseção entre essas duas retas. Então, quer dizer que para 5 consultas eu vou pagar R$340. Então, se você é uma pessoa que você geralmente não consulta muito, não usa muita consulta, o que acontece? Qual valor é menor aqui na minha reta? A em vermelho ou a em azul? Perceba que a reta em vermelho, ela assume valores de Y menores do que a minha reta em azul. E a minha reta em vermelho é o plano A. Então, se você se você faz consultas com menores do que 5 consultas, você acha que por mês você não vai fazer mais que 5 consultas, né? Você opta pelo plano A. Agora, se você vê que é indiferente, você, quando a gente tem 5 consultas, o valor a ser pago é o mesmo. Mas para mais de 5 consultas, veja só o que acontece, né? O valor aumenta de P de X. Então, financeiramente, é melhor eu pagar no meu plano B, porque eu vou pagar menos, eu vou pagar no meu C de X. Então, a gente faz essa análise, né? O que acontece ali é que nossas retas, elas em um determinado momento, elas são ou maiores ou menores do que a outra, né? Então, a gente tem que fazer essa análise. É importante que você lembre o conceito de interseção. Eu tenho um ponto ali que é igual, em que se cruzam, eu vou ter o mesmo valor. Essa ideia de interseção é uma ideia que a gente utiliza muito na matemática, né? Em disciplinas futuras você vai utilizar muito essa ideia. Então é importante que você tenha claro o que é essa ideia de interseção. É onde se cruzam, é onde as minhas funções possuem o mesmo valor de y. E para a gente encontrar esse ponto, basta que a gente iguale as duas funções. Nesse caso, a gente acabou caindo numa equação do primeiro grau, porque a gente tinha duas funções afim. E a partir da análise dessa situação, a gente consegue fazer uma tomada de decisão. E muitas vezes a gente faz isso, só que a gente não se dá conta que a gente está usando esses conceitos matemáticos. Quando nós falamos em funções, dependendo do seu tipo, da sua característica, nós temos diferentes tipos. A função afim é uma função cuja lei de formação é do tipo ax mais b. Já a função quadrática ou função polinomial do segundo grau, ou função
ou função do segundo grau sem polinomial, é uma função que o seu coeficiente, a sua variável independente, ela tem grau 2. Então, ela é do tipo ax² mais bx mais c. Mas ela é uma relação onde eu tenho um valor no domínio e o contradomínio. O que muda é o quê? A sua lei de formação. A sua lei de formação é diferente, né? Ela tem uma característica diferente. E por ela ter uma lei de formação diferente, nós temos uma nova representação gráfica e nós temos novas características. Acompanhe no quadro a definição. Uma função quadrática, como eu disse, ou polinomial do segundo grau, ela é definida, né, quando eu tenho números reais a, b e c, tal que a minha função ela é dada dessa forma, ax² mais bx mais c. Para todo x pertencente aos reais, e o a ele tem que ser diferente de zero. Mas, professora, por que o a tem que ser diferente de zero? Veja, se o a é igual a zero, o que nós vamos ter? 0 vezes x² mais bx mais c. Isso. Aqui eu esqueci do meu y, gente. Y é igual a bx mais c. Opa! Aí eu vou ter uma função afim, eu vou ter uma função do primeiro grau. Por isso que o meu a, ele tem que ser diferente de zero. O b pode ser zero? Pode. O c pode ser zero? Pode. O a pode ser zero? Não, não pode. Porque senão nós não temos uma função polinomial do segundo grau. Aqui a gente tem um exemplo, ó. X² menos x menos 2. Eu tenho aqui uma função polinomial do segundo grau, cujo seu gráfico é uma parábola, né? Esse tipo de gráfico, ele tem esse comportamento. Quando a gente olha para uma função polinomial do segundo grau, nós temos que identificar corretamente quais são esses a, b e c. Por quê? O a, ele tem um papel importante, né? O b e o c também. Todos esses coeficientes, eles possuem um papel importante na análise dessa função. Então, aqui no nosso exemplo, o nosso a, o coeficiente é 1. 1 a gente não escreve, mas ele está ali. O b é menos 1. O sinal tem que ir junto. E o c é menos 2. Lembra, o a é o coeficiente que está acompanhando o x², o b é o coeficiente que está acompanhando o x e o c é o coeficiente solitário, que ele não acompanha ninguém ali nesse caso. Então, a função do segundo grau, ela é uma função que é uma parábola. E aí, pensa, eu posso ter uma parábola voltada para cima e uma parábola voltada para baixo, né, com a concavidade, que é o que a gente fala. Concavidade para cima e concavidade para baixo. Como que eu sei? Só de olhar para a minha função, para a minha lei de formação. Para você determinar a concavidade de uma parábola, você olha lá para a sua lei de formação e vai para o coeficiente a. Ou seja, o coeficiente que acompanha x². Olhou para esse coeficiente, positivo, concavidade para cima, negativo, concavidade para baixo. Acompanhe no quadro. Como eu disse, o a maior que zero nós temos uma concavidade para cima e o meu a menor que zero nós temos uma concavidade para baixo. E aí, eu quero que você perceba o seguinte nesse gráfico. Tá vendo que nesse gráfico aqui, ó, nós temos um ponto de interseção lá no nosso eixo y, e quem que é esse ponto de interseção? É o nosso c. Então, C, ele vai determinar onde a minha parábola intercepta o eixo Y. E ela está interceptando o meu eixo X em 2 pontos. E aí, a gente precisa lembrar o que é uma raiz de uma função. A raiz de uma função é o valor de X em que minha função é igual a zero. Se a minha função ela assume o valor zero, ou seja, Y é igual a zero, eu vou descobrir esse valor de X. Quando eu represento isso no gráfico, no caso da parábola, quer dizer os pontos que a minha parábola ela intercepta o meu eixo x, né? São os pontos que a parábola está interceptando ali o eixo x. Por quê? Porque meu y é igual a zero. E no caso da função do segundo grau, para a gente descobrir quais são essas raízes, nós utilizamos a famosa fórmula de Bhaskara, né? Que na realidade ela é de Bhaskara só no Brasil, porque em outros lugares ela não é conhecida como fórmula de Bhaskara, e sim como fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. Mas vocês já estão acostumados com a fórmula de Bhaskara, então a gente vai continuar com ela. E qual que é essa fórmula? Como que a gente calcula? Vamos relembrar, acompanhe no quadro. Nós temos então que x vai ser dado por menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. Lembrando que b ao quadrado menos 4ac é o que nós denominamos de delta, né? Você também pode ver pode ter estudado como sendo o delta e depois x igual
a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Essa é a fórmula expandida e essa é a fórmula reduzida. A partir da análise desse delta, a gente consegue identificar quantas raízes a nossa função tem. Quando o nosso delta é maior do que zero, a nossa função ela vai interceptar o eixo x em dois pontos, ou seja, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Mas quando o nosso delta é igual a zero, ela vai interceptar apenas em um ponto, como é esse caso aqui. Então, quando é igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais, porém, essas raízes são iguais. E quando o meu delta é menor do que zero, nós não vamos ter raízes reais, tá bom? Por que quando o meu delta é menor que zero, a gente não tem raiz real? Aí a gente precisa relembrar. No conjunto dos números reais, a raiz de índice par. Vamos pensar na quadrada, mas isso vale para qualquer índice da raiz. A raiz quadrada de número negativo? Não. Raiz quadrada de número negativo só é definido no conjunto dos números complexos e a gente não trabalha nesse caso. Por isso que quando o meu delta é negativo, não existe raiz real, porque complexa tem sim. Mas como a gente está trabalhando no conjunto dos números reais, não existe raiz real. Além de analisar quais são as raízes da nossa função, né, ou seja, onde intercepta, nós também podemos analisar, né, o comportamento do crescimento e decrescimento. Pense, a minha função está crescendo e depois ela decresce. Eu tenho aqui em cima o que nós chamamos de vértice de uma função. Né? E esse vértice, dependendo de como é feita uma análise, ele pode ser denominado como ponto de mínimo ou ponto de máximo. Acompanhe no quadro. O meu vértice da minha função, que por exemplo, esse daqui, ele vai ser dado por, né? Esses são os meus vértices, ou seja, é o pontinho ou mais baixo, né? O valor ou mais baixo ou mais alto. E ele é dado por essa fórmula. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse é o meu delta. Então, a gente faz uma análise desse vértice utilizando essas fórmulas. E aí, quando nós temos aqui um vértice, né, quando a minha concavidade, ela é menor do que zero, meu A é menor do que zero, nós vamos ter o que nós denominamos de ponto de máximo, né? Porque o nosso vértice aqui, ó, ele é o meu ponto de máximo. E quando o meu A é maior do que zero, nós vamos ter um ponto de mínimo. O meu vértice, ele assume um ponto de mínimo. Essa que é a ideia, né? Essas são algumas das características que nós temos da função do segundo grau. Então, a gente pode analisar uma função de segundo grau quanto às suas raízes, e aí a gente precisa analisar qual é o delta, dependendo do valor do delta, a gente tem duas raízes reais, iguais, diferentes, ou a gente não tem raiz real. A gente pode analisar também a concavidade, ou se ela tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, né? Essas são algumas das análises e algumas das características que uma função do segundo grau tem. Tudo porque ela é descrita da forma ax² mais bx mais c, né? E aí a gente pode encontrar raiz, a gente pode fazer toda essa análise para esse tipo de função. Quando nós falamos em funções, nós podemos estudar o seu sinal, ou seja, o seu comportamento, né? Uma função, ela pode ser decrescente, ela pode ser crescente, ao contrário, né? Ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente, ou em um determinado ponto, os valores de y assumem valores negativos e depois positivos, né? Nós podemos fazer essa análise. Isso tudo depende, né, do gráfico, do tipo de função. É claro, a função afim, lembrando, é uma reta, e a função do segundo grau, ou função quadrática, é uma parábola. Ao analisar essa representação gráfica, a gente consegue determinar, olha, a partir desse intervalo, a minha função é positiva. Quando eu falo a minha função é positiva, eu estou falando que os valores de y para aquela função, eles serão maiores do que zero. E quando eu falo ela é negativa, os valores de y assumem valores negativos, menores do que zero, né? E quando é igual a zero, o que é isso? Isso é uma raiz. Então, a partir da raiz, a gente consegue identificar o intervalo que a minha função é maior do que zero ou o intervalo que a minha função é menor do que zero. Vamos fazer essa análise para a nossa função do primeiro grau. Aqui eu tenho uma função que nós denominamos de função crescente. Por que ela é crescente? Primeiro,
Se você olhar aqui, ó, só para a lei de formação, sem olhar para o gráfico, o meu A é maior do que zero. Se o meu A é maior que zero, a minha função é crescente. E aí, a gente também pode analisar o que está acontecendo. Veja, à medida que a gente vai aumentando o valor de y, ó, nossa, tá tortinho, gente. À medida que a gente vai aumentando o valor de y, o que está acontecendo? O valor de x, perdão. O que está acontecendo com o meu valor de y? O meu valor de y está crescendo. Então, se eu aumento x e y aumenta, eu tenho uma função crescente. E mais, a partir da raiz da minha função, que é essa daqui, ó, eu consigo dizer para que intervalo y é positivo e para que intervalo y é negativo. Para valores maiores do que 0,5, a minha função ela é positiva. Para valores menores do que 0,5, a minha função é negativa. A gente também pode ter a nossa função decrescente, que está aqui. A nossa função decrescente, veja só, o meu A agora é negativo. Então, se eu tenho uma função polinomial do primeiro grau A negativo, função decrescente. Como que a gente vê isso na nossa reta? A gente tem uma reta, aqui temos a nossa raiz, né? E o que está acontecendo com os nossos valores de x? Ó, à medida que o de y, à medida que eu vou aumentando os meus valores de x. Vejam só o que está acontecendo. Opa, aqui, isso. O que está acontecendo com os meus valores de y? Os meus valores de y, eles estão decrescendo. Então, se eu aumento x e diminuo y, a minha função é decrescente. E mais, a esquerda aqui de valores menores do que 0,5, a minha função ela é positiva, ou seja, eu tenho valores para y positivo. E valores maiores do que 0,5, eu vou ter valores para y negativo. Perceba que o estudo do sinal de uma função, ele é essencial, né? É primordial que a gente encontre a raiz, ou seja, o valor de x em que a minha função é igual a zero, em que y é igual a zero, o valor que intercepta o eixo x. Essa é a análise feita para a função, né, polinomial do primeiro grau ou função afim, e a gente pode fazer uma análise semelhante para a função polinomial do segundo grau. Acompanhe no quadro. A função do segundo grau, a gente tem que levar em consideração duas coisas, né? O delta e o a. Se o meu delta é maior que zero, então quer dizer que eu tenho duas raízes reais diferentes. E se meu a é maior do que zero, a minha parábola ela é côncava para cima. E aí aqui, na função do segundo grau, a gente consegue identificar o intervalo que a minha função ela é positiva e o intervalo que a minha função ela é negativa, né? E aí, aqui, ó, para valores acima maiores do que esse ponto da minha raiz, o que está acontecendo com o meu y? O meu y ele é positivo. O mesmo acontece para valores menores do que a minha raiz. Eu tenho valores positivos. Agora, entre as minhas raízes, o que está acontecendo com o meu y? O meu y ele é um valor negativo. Agora, quando o meu delta ou quando o meu a é menor do que zero, o que eu tenho? A minha concavidade é voltada para baixo. Eu continuo tendo duas raízes, só que agora muda. Para valores menores do que menor aqui do que a minha raiz e maior do que a minha raiz, nós vamos ter valores negativos. Agora, entre as minhas raízes, eu tenho o valor de y positivo. E se o meu delta é igual a zero? Se o meu delta é igual a zero, eu tenho que a minha função, ela possui duas raízes reais, porém, essas raízes, elas são iguais. O meu a é maior que zero, concavidade voltada para cima. O que está acontecendo com o meu y? O meu y, nesse caso aqui, ele só assume valores positivos. E se o meu a é igual a zero e o meu delta, perdão, é igual a zero e meu a é menor do que zero? Nós vamos ter concavidade voltada para baixo. O que está acontecendo com valores dos meus y? Eles são negativos. Então, para qualquer valor ali, a minha função ela é negativa. Agora, se o meu delta é menor do que zero, a gente não tem raiz real. E quando a gente não tem raiz real, a nossa parábola ela não toca nenhum ponto do meu eixo, porque eu não tenho raiz real. Eu não tenho valor de x que minha função é igual a zero. E o meu a é maior do que zero, eu tenho uma parábola côncava para cima. O meu y ele sempre vai assumir valores reais. Agora, se meu a ele é côncavo para baixo, né? O meu delta é negativo e o meu a é menor do que zero, eu vou ter uma parábola côncava para baixo e abaixo do eixo x, onde os valores dos meus y eles serão
negativos. Então, esse estudo de função, né, como você pode ver, principalmente na função do segundo grau, ele depende muito das raízes, porque você vai analisar intervalos. Já na função do primeiro grau, não. Depende também da raiz, mas é mais simples o seu estudo. Isso é importante quando a gente vai resolver inequação, principalmente inequação do segundo grau. A gente precisa desse estudo para saber quando que é menor que zero ou quando que é maior que zero, né, em determinadas situações. O objetivo dessa atividade é a gente analisar, né, uma determinada situação, no caso uma função do segundo grau, e determinar algo sobre ela. Acompanhe no quadro a atividade. Suponha que você esteja construindo jogos para estudar funções com seus alunos. Um dos jogos envolve o lançamento de objetos em alvos. Assim, você deverá fazer um estudo desses lançamentos, cuja curva ela é dada por essa função, em que x é o tempo, em segundos, e h de x é a altura, em metros. Eu quero que você determine qual é o alcance e a altura máxima desse projétil. Então, pense assim, eu tenho um projétil, eu vou soltar. Pensa num estilingue, vamos pensar assim. Eu solto, ele vai fazer uma trajetória parabólica. A gente vai assumir que ele vai fazer uma trajetória parabólica. Eu quero saber qual que é o alcance e qual que é a altura máxima que isso assume. A partir da análise dessa função, você consegue determinar esses dois valores. Eu vou dar um tempo para você pensar a respeito e daqui a pouco eu retorno para a gente resolver essa atividade. Para a gente determinar o alcance máximo, pense assim, é justamente o valor em que a minha altura é igual a zero, né? Eu vou soltar o meu estilingue e aí a minha pedra vai lá no chão. Eu quero saber qual que é o valor para que meu y não seja igual a zero, ou seja, a minha altura, nesse caso aqui, ela seja igual a zero. E para eu descobrir a altura máxima, o que nós temos que descobrir? O y do vértice, ou seja, a minha altura, o vértice da minha altura. E utilizando as fórmulas a gente consegue resolver isso. Acompanhe no quadro a solução. Nós temos essa função e nós sabemos que a altura máxima ela é dada por h é igual a menos delta sobre 4a. Lembrando que o delta é b ao quadrado, quem que é nosso b? 120. Então, menos da fórmula, 120 ao quadrado, menos 4 vezes o meu a vezes o meu c. Então, nós vamos ter 120 ao quadrado dividido por menos 20. Nós vamos ter 720 metros. Então, essa é a altura máxima que a pedra, ou que o objeto que você está lançando, ele vai assumir. Já o alcance é dado quando a minha altura é igual a zero. Para isso, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos ter menos b menos 120, mais ou menos, o delta a gente acabou de calcular ele aqui, ó, 120 ao quadrado, que dá 14.400, dividido por 2 vezes menos a. Vezes a, perdão, o a é negativo. Quando a gente resolve essa conta, nós vamos ter que x1 é igual a 0 e x2 é igual a 24. Mas o que isso quer dizer? Pense assim, ó, aqui está o nosso chão e a bolinha, a pedra, sei lá, o objeto que foi lançado, ele saiu daqui. E aí ele fez toda uma trajetória que não está muito parabólica. Ele andou 24 metros, né? Esse foi o meu alcance, 24, e a altura máxima que ele atingiu foi 720 metros. Estilingue potente esse, né? Mas pode ser outra coisa, né? Ali, porque é uma distância muito grande, é uma altura também muito grande. Então, o objeto que foi lançado, o que lançou esse objeto, ele é um objeto potente, né? Esse tipo de exercício, onde você tem que determinar a altura máxima, alcance, ele é muito comum. Então, fique atento e fique atento principalmente à interpretação do exercício, tá?
veja o que o exercício está te pedindo. Nesse caso aqui, ó, o exercício não te pediu em que momento que ele atinge a altura máxima. Se ele tivesse pedido em que momento que ele atinge a altura máxima, você teria que, por exemplo, calcular o tempo, né? O vértice do tempo. Então, a gente teria que calcular tanto a altura do vértice quanto o tempo, né? X do vértice e Y do vértice. Mas o problema ele não pediu. Ele só pediu a altura máxima. Então, a gente tem que fazer essa análise, porque muitas vezes o que complica nesse tipo de problema é justamente a interpretação do problema. Então, atente-se quando você for ver esses problemas, né? Leia com atenção e aí depois resolva utilizando aí o conceito necessário. Quando nós falamos em função, nós temos as nossas funções afins ou funções polinomiais do primeiro grau, as nossas funções quadráticas ou do segundo grau e também nós temos as nossas funções exponenciais e funções logarítmicas, né? Ambas as funções elas possuem um domínio e um contradomínio e uma lei de formação. Só que as funções exponenciais e logarítmicas, elas são funções que possuem restrições, ora no seu domínio, ora no seu contradomínio. Então, a gente precisa se atentar. As funções logarítmicas, por exemplo, elas não são definidas para valores de x menores do que zero. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? A gente tem que tomar um cuidado com as restrições do meu domínio. No caso da função exponencial, a gente não tem nenhuma restrição em relação ao domínio, mas o seu contradomínio, você vai perceber que ele tem sim uma restrição justamente por causa da lei de formação. Acompanhe no quadro. Uma função exponencial, ela é chamada, né, onde seu domínio é o conjunto dos números reais e o seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivos, ou seja, o zero não está ali e é só valores positivos. Ela é chamada de função exponencial quando eu tenho algo do tipo, ó, f de x igual a elevado a x. Esse a é um valor maior do que zero e diferente de 1. A gente não tem uma potência quando é 2 elevado a 3, por exemplo? A função exponencial, a diferença é que em vez de 3, em vez do valor 3, nós vamos ter aqui o valor x. Essa que é a diferença, tá bom? A nossa variável, ela não está mais na nossa base, ela está no nosso expoente. O que difere da função polinomial do primeiro grau, por exemplo, ó. Aqui o meu x, a minha variável, ela está na base, mas aqui ela está no expoente. E como que é o gráfico desse tipo de função? Por exemplo, f de x igual a 3 elevado a x. A minha base é um valor maior do que zero e o meu expoente é a minha variável. A sua representação gráfica, ela tem essa cara aqui nessa curva, né? Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de função exponencial, e é o que a gente mais usa na matemática, é essa função aqui, ó. Função e de x. Esse e é o número de Euler, ele é um número irracional, que nem o π. Ele é um número, né? Ele é um valor maior do que zero e diferente de 1. A gente usa muito essa função, né? Essa é um tipo de função, é uma função exponencial, só que a sua base é a base e. E quando a gente olha para a função exponencial, nós temos que ver como que a gente identifica o meu expoente, né? Eu tenho uma potência, onde o meu expoente é a minha variável. E quando eu analiso a base, nós podemos dizer se ela é crescente ou decrescente. Além disso, uma função exponencial, a sua lei de formação é a elevado a x. Se eu tenho combinações, somas ou multiplicação em relação a isso, nós temos o que nós denominamos função do tipo exponencial. Acompanhe no quadro. Aqui nós temos então uma função do tipo exponencial, onde eu tenho uma constante k multiplicando a minha função exponencial, né? Então, se eu sair dessa ideia aqui, eu tenho uma função do tipo exponencial. E como eu disse, nós podemos analisar a função exponencial se ela é crescente ou se ela é decrescente. Para isso, a gente faz uma análise da base. Se a minha base é maior do que 1, a minha função é crescente. Como que eu sei que ela é crescente? À medida que eu aumento o valor do meu x, o que está acontecendo com o meu valor do y? Ele está aumentando. Agora, se a minha base ela está entre 0 e 1, o que acontece com o meu valor do meu y? Ó, à medida que eu aumento o valor do meu x, o que meu y está acontecendo? Ele está diminuindo, então eu tenho uma função decrescente. Essa ideia de crescente e decrescente, ela vale para todo tipo de função. Então, você analisa, x cresceu, o que aconteceu com y? Y cresceu, função crescente.
y decresceu, função decrescente. E aí eu quero que você observe uma característica. Tá vendo que essa curva, né, é porque aqui a gente não tem mais ela. Não toca, dá a impressão que toca o eixo x, mas não toca. Essa é uma característica da minha função exponencial. A interseção dessa curva com o eixo y é aqui em 1, nesse caso, ó, porque a gente tem, né, 1, que é a gente função exponencial. Quando a gente tem uma função do tipo exponencial, aí essa interseção muda, lembrando disso, mas a gente tem que a interseção é no eixo y igual a 1. E essa curva, ela não toca, ela não intercepta o eixo x. Por quê? Porque ela só vai ser, né, os valores de y, eles só serão valores maiores do que zero, né? Eles não assumem valores negativos, eles não assumem o eixo y. Então, a minha função exponencial, ela vai ou decrescer eternamente, sem tocar o eixo x, ou ela vai crescer eternamente. Eu falei ao contrário, né? Que cresce e depois decresce. Ela ou cresce ou decresce eternamente. Ela não toca o eixo x. É bem próximo, mas não toca. Essa é uma característica muito importante de uma função exponencial. Ela não tem raiz, né? Por quê? Porque ela não vai tocar o eixo x. Então, ela não tem raiz. O meu domínio, o meu contradomínio, ele não é definido no conjunto, no reais, né, com valores negativos e zero. Então, nesse caso aqui, a função exponencial, ela não tem raiz. Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor de x em que o meu y é igual a zero. E aí a gente tem a função logarítmica. A função logarítmica, nós dizemos que ela nós podemos comparar, né, como sendo a função inversa da função exponencial. E isso fica claro devido aos seus expoentes, né? Devido ao seu domínio e contradomínio. O domínio da função exponencial é o contradomínio da função logarítmica e o contradomínio da função exponencial é o domínio da minha função logarítmica. Acompanhe no quadro a definição. Uma função logarítmica, como eu disse, ela é definida somente para valores positivos e valores positivos e valores que nós temos diferente de zero, né? Esse é o domínio. E esse daqui é o seu contradomínio. Ela é dada por f de x igual ao logaritmo na base a de x, onde a é maior do que zero e o meu a é diferente de 1, né? Isso é o que nós denominamos de função logarítmica. A sua representação gráfica é aqui. Lembrando que quando a gente não escreve a base aqui, isso é o mesmo que log na base 10 de x, tá bom? E a sua representação é essa curva, só que essa curva um pouco deitada, né? E na matemática a gente usa muito essa função aqui, ó. ln de x. ln de x é o logaritmo na base de Euler, logaritmo neperiano de x. Essa aqui é uma função que a gente usa muito, mais até que o log na base 10. E aí a gente também pode analisar se a minha função logarítmica ela é crescente ou ela é decrescente. Então, a minha função, ela é crescente quando o meu a é maior do que 1. E ela é decrescente quando eu tenho a minha base do meu logaritmo, ela está entre 0 e 1. Então, aqui eu tenho uma função crescente e aqui a gente tem uma função decrescente. Qual que é a característica agora dessa função? Veja só, aqui a gente tem, ó, uma raiz, a gente tem um valor para que a minha função é igual a 0, é em 1. Mas a gente tem um valor que intercepta o eixo y? Não. Nós dizemos que a interseção da curva logarítmica com o eixo x é o ponto 1, 0, ou seja, corta ali, é uma raiz, porém, ela não intercepta o eixo y em nenhum ponto. Por quê? Porque ela não é definida para valores, né, direita. O domínio da minha função logarítmica é valores de x maiores do que 0, né? Então, ela não é definida para esse tipo. Essas são as características. Veja que a minha função exponencial, ela não corta o eixo x. Já a logarítmica corta no ponto 1. A minha função exponencial, ela intercepta o eixo y no ponto 1 e a logaritma, ela não intercepta o eixo y. Por isso que a gente diz que ela é função inversa. É claro que não é só por isso, tem toda uma prova, uma demonstração, mas essas são características que indicam que essas duas funções, elas são funções inversas.
nós podemos utilizar a ideia de função exponencial, né, para calcular a idade de um fóssil, para determinar quanto tempo que aquele fóssil está ali. E quando a gente trabalha com função exponencial, uma coisa que é muito comum é a gente trabalhar com a ideia de logaritmo. Eu estou falando da operação logaritmo. Então, muitas vezes, para a gente determinar, porque o que acontece? Nós temos lá uma função exponencial. E aí a gente acaba igualando ela a um determinado valor, que vai ser o nosso caso. Nós temos uma equação exponencial. E para resolver essa equação exponencial, a gente utiliza a ideia de logaritmo, da operação e não da função, tá bom? Então, o logaritmo ele é muito utilizado nesse caso, né? Para trabalhar com essas funções exponenciais. Acompanhe no quadro a nossa situação. A idade de um fóssil ela pode ser determinada utilizando a técnica de datação por carbono radioativo. Sabe-se que a meia-vida do isótopo radioativo do carbono é de 5.730 anos. Com base nessas informações, um cientista descobriu que a função que determina a idade de um determinado fóssil ela é dada por essa daqui. Ó. Então, ele considerou lá a datação e tudo mais, e aí a gente tem essa função, que é uma função exponencial, ela que vai determinar a idade do fóssil. Em que N é a medida em anos, e sabendo que a quantidade atual de carbono do fóssil é de 5% da quantidade inicial, qual que é a idade desse fóssil, né? Então, nós queremos descobrir qual que é a sua idade, né? Aqui determina, aqui o cientista é uma função que determina a idade em relação, né, ao tempo. Então, a gente quer saber qual que é a idade desse fóssil, qual que é o tempo que aquele fóssil está ali, dado que a sua quantidade final de carbono, ela é, né, uma quantidade 5% em relação à inicial. Com essas informações, a gente consegue determinar qual que é a idade desse fóssil. Acompanhe no quadro. Nós temos que a quantidade em relação ao tempo é dada por essa fórmula, e aí a gente sabe que a quantidade final é de 5% da quantidade inicial. 5% é o mesmo que 0,5 que é zero, né? Então, a gente agora substitui, ó, 0,05 que é zero igual a essa função. Nós podemos simplificar Q0 com Q0, e aí nós vamos ter 0,5 igual a E elevado a menos 0,0012N. Aqui nós temos o que nós denominamos de uma equação exponencial. Por quê? Ó, a minha variável, a minha incógnita está aqui, ó, está no meu expoente. Olha a minha base aqui, ó, o número de Euler, né? Que eu falei que é muito comum a gente utilizar essa base, que é o número de Euler. Ou Euler, depende de como se fala. E aí, como que eu resolvo essa equação exponencial? Tá vendo que a base aqui é E? Então a gente aplica o logaritmo, a ideia de logaritmo. Só que esse logaritmo aqui é o logaritmo neperiano. Lembrando que ln de x é o mesmo que log na base E de x, porque a minha base é o número de Euler. Aplicando ln, como que a gente calcula ln? Vai lá na calculadora, né, e calcula ln de 0,05, nós vamos ter esse valor. E aí, nós temos a seguinte propriedade. Logaritmo na base A de B elevado a C, isso é igual a C vezes, perdão, base A e A elevado a C. Isso é igual a C, isso é igual a C. Então, se a gente tem aqui, ó, o ln, a base é E, a gente tem a mesma base e o mesmo logaritmando, então o resultado é dado por menos 0,0012N. Agora, a gente tem uma equação do primeiro grau. Dividindo, nós vamos ter que N é igual a aproximadamente 24.964 anos. Então, a idade do fóssil é essa aproximadamente. A ideia da função exponencial, a gente consegue utilizar, né, essa ideia para determinação de fóssil, para determinação de quantidade de remédio no nosso organismo, quantidade radioativa. São N situações no nosso dia a dia que a gente consegue utilizar a função exponencial. E muitas vezes, para a gente resolver a função exponencial, né, a gente acaba caindo numa equação. Os exercícios adoram isso, né? Eles te dão o valor final, eles te dão o valor do y. E aí você tem que descobrir o valor da variável, da incógnita ali presente. Para fazer essa descoberta, a gente aplica a ideia de logaritmo, né? A gente opera com o logaritmo para a gente descobrir o valor
da nossa incógnita. Por quê? Porque a gente tem propriedades que nos permitem isso. Então, função exponencial e a ideia da operação logarítmica, elas estão muito intrínsecas. E o contrário também, função logarítmica e a ideia de exponencial também estão intrínsecas, né? A gente utiliza essa ideia. Saber dessas propriedades envolvendo tanto exponencial quanto logaritmo é muito importante para o desenvolvimento de problemas que envolvem esse tipo de função. Quando nós falamos em funções, né, cada tipo de função, ela analisa um determinado comportamento. E as funções trigonométricas são as funções que analisam comportamentos periódicos. Tá, o que é periódico? Vamos pensar. Você faz exames periódicos. Você vai fazer esses exames em um determinado tempo, né, em uma determinada quantidade de tempo. A ideia de periodicidade é a mesma aqui para funções, né? As nossas funções, elas vão assumir valores de y, né? Porque aqui a gente não está falando da ida do médico, mas sim o valor de y. Elas vão assumir valores de y, os mesmos valores, depois de um tempo. Depois de um determinado tempo, depois de um determinado período. Essa é a grande característica das funções periódicas. Essas funções, das funções trigonométricas, elas são periódicas. Elas trabalham com essa ideia de período. E o período, ele está relacionado ao valor de y. Pensa assim, tá, qual que é o período para que o meu valor de y comece a se repetir? Essa aqui é a ideia, né? E aí, quando a gente fala em funções trigonométricas, nós temos a função seno, a função cosseno e a função tangente. Cada uma dessas com um tipo de lei de formação e com uma característica, né? Mas a característica da periodicidade, ela é comum para todas elas. Mas o domínio, o contradomínio da função seno e cosseno é o mesmo, mas nós vamos ver que a imagem, dependendo, ela tem um valor fixo, ela varia ali entre um determinado valor. Já a função trigonométrica, a tangente, ela tem uma restrição em seu domínio. Por quê? O que é tangente? É seno sobre cosseno. Existe cosseno onde eu tenho um ângulo onde meu cosseno é zero? Tem. Existe divisão por zero? Não. Então, na tangente, a gente tem que considerar essa restrição. Vamos ao quadro para a gente saber a definição de uma função seno. A função seno é uma função do conjunto dos números reais ao conjunto dos números reais, dada por essa lei de formação. F de x igual a seno de x. Ela vai associar cada número real x a um único número seno de x também real. A função seno, ela tem essa cara aqui, ó. Parece uma onda, né? Uma curva, uma onda. Ela tem essa característica. Observe aqui, ó, que geralmente a gente trabalha com função seno e função cosseno em radianos e não em graus, tá? Geralmente a gente trabalha com 0, pi sobre 2, 2π. Esse que é o que a gente trabalha, tá? Não se confunda, é o normal. E observe que a minha função seno de x, olha aqui, o meu maior valor da minha imagem é 1 e o menor valor da minha imagem é menos 1. Lembrando que a imagem são os valores que a minha função assume no conjunto, né? Dentro do conjunto dos números reais. Então, a variação da função seno, ela está entre 1 e menos 1. Dessa função, tá? Porque nós podemos ter um tipo de função, essa lei de formação, seno de x. A gente tem uma lei de formação mais geral para a função seno, né? Que seria A mais B vezes seno de cx mais D. Essa é uma lei de formação mais geral em que as características da função mudam. Por exemplo, essa ideia de imagem, ideia do período, isso tudo muda. Para a função seno de x, o período é de 2π em 2π, então a cada 2π a minha imagem ela volta a se repetir e a variação da imagem está entre 1 e menos 1. Acontece a mesma coisa para o cosseno, né? A diferença é o seu gráfico, acompanhe no quadro. A função cosseno, ela é uma função de reais em reais, dada por essa lei de formação, e que ela vai associar o número real f de x, né? Ou um número real x, perdão, a um número cosseno de x. Observe que aqui na função cosseno, a gente também tem o y, ó, a variação de y entre 1 e menos 1, só que a minha função, ela começa a sua curva aqui cortando o eixo y, né? E aqui a função seno, ela começa a dar origem. Essa aqui é a diferença dessas duas funções, né? Por quê? Porque, ó, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Por isso que ela tem essa cara.
Essas duas funções, ambas são periódicas, né? A função seno e a função cosseno, sem ser a sua forma geral, tá bom? E a sua variação é entre 1 e menos 1, e também o seu período é de 2π. Então, a cada 2π, a minha imagem, ela se repete para os valores. Até porque, quando a gente está trabalhando com a função trigonométrica, lembra lá, nosso ciclo trigonométrico, ele é 2π. Se eu dei uma volta inteira, 2π. Se eu dei mais outra volta, eu tenho 4π. Eu vou percorrer esse círculo, a mesma coisa, né? Nós vamos ter ângulos correspondentes, só que em voltas diferentes. E ângulos correspondentes, nós temos que o seno e o cosseno desses ângulos e a tangente é o mesmo, né? Quando ele é correspondente a outro. Por isso que a gente tem essa ideia de periodicidade. A função tangente, ela também tem essa ideia de periodicidade, só que ela tem um pequeno detalhe, que é no seu domínio. Ela tem uma restrição no seu domínio. Por quê? Porque o meu ângulo, ele não pode assumir, né, valores de π sobre 2 mais kπ. Por quê? Cosseno de π sobre 2 é quanto? É 0. Se a função tangente é seno sobre cosseno, seno de π sobre 2 é 1. 1 sobre 0 existe? Não, não existe na matemática. Então, ela tem essa pequena restrição que a gente tem que tomar cuidado. Acompanhe no quadro. A função tangente, como eu disse, ela é dada dos reais e reais, só que ela tem essa restrição aqui, ó, no meu domínio, tá? O x, ele tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Por que kπ? Esse kπ está sendo as voltas que a gente vai dando, ó. π sobre 2, a gente tem aqui, ó, π sobre 2. Andei π, ó, que é meia volta, eu tenho 3π sobre 2. Andei mais, a gente vai ter outro valor e assim sucessivamente. Essa que é a ideia da restrição no domínio. E aí, a minha função tangente, ela tem essa cara no seu domínio, né? O seu gráfico, né? Por quê? Justamente porque ela tem essa restrição em π sobre 2, né? A reta em π sobre 2 mais kπ, ela é o que nós chamamos de, o que nós denominamos de assíntota, né? A nossa curva, ela sempre vai se aproximar, mas nunca vai tocar ali aquele valor. Por quê? Porque em π sobre 2 mais kπ, ela não é definida. Essas são as características da função seno, função cosseno e função tangente, né? Lembrando que elas definem fenômenos periódicos. E quando a gente fala em função seno e função cosseno, a gente dificilmente trabalha com graus. A gente trabalha com a unidade de medida radianos. E lembre-se, π radianos é igual a 180 graus. E aí a gente consegue fazer essa conversão para trabalhar com radianos nesse tipo de função. As funções trigonométricas, né, para a gente calcular, seja a imagem ou seja o valor de x que a gente tem ali para um determinado valor de y, envolve conhecimentos trigonométricos, como o próprio nome da função já diz. Envolve que você saiba na ponta da língua a respeito de ângulos, a respeito do quanto que é seno de um ângulo, quanto que é cosseno de outro ângulo, e assim sucessivamente, né? Porque o próprio nome já diz, funções trigonométricas, então ela vai se basear em conceitos trigonométricos. E aí a gente tem que também ter em mente a ideia de valor mínimo e de valor máximo. A função seno, ela atinge o seu mínimo quanto? Quanto que é o valor máximo de uma função seno, por exemplo? É π. O valor máximo que a minha função vai assumir é 1. O valor mínimo é menos 1. Então, a gente tem que analisar essa situação dependendo do nosso problema. Vamos ver um exemplo de como que a gente calcula. As marés, né? As marés, elas são um fenômeno periódico. Então, a gente pode descrever as marés, podem ser modeladas de acordo com uma função trigonométrica. E ela foi modelada dessa forma aqui, ó. M vezes um seno de 5π sobre 31 vezes t. Em que M é o coeficiente que determina a variação máxima da maré em relação ao nível médio do mar, e os extremos dessa variação são chamados de maré alta e maré baixa. De modo geral, a água ela se espalha por uma grande área e sobe e desce apenas alguns centímetros. Porém, existem algumas regiões, como essa Baía de Fundy, no Canadá, em que a diferença entre a maré alta e a maré baixa ela é de 18 metros na lua cheia. E aí nós queremos saber, considerando a Baía de Fundy, nesse período, em que tempo que a altura é de 9 metros. E mais, eu quero saber a altura, quanto o meu tempo é 2. Nós sabemos que a variação da maré é de 18 metros e M é a minha variação. Então, a gente substitui aqui na nossa fórmula o M igual a 18.
O problema, ele nos pede qual que é o tempo para que a minha altura seja 9. Então, eu vou igualar meu h de t a 9. Nós vamos ter 9 igual a 18, seno de 5π sobre 31 vezes t. Nós temos aqui uma equação, então a gente pode resolver essa equação. O 18 passa para o outro lado dividindo ambos os membros da igualdade, então nós vamos ter 9 sobre 18, seno de 5π sobre 31 vezes t. E aí a gente tem isso aqui, ó. 1/2 igual a seno de 5π sobre 31 vezes t. O que nós temos que pensar para descobrir o valor do t? Aqui a gente tem uma igualdade. E aí a gente tem que descobrir uma forma de pensar qual que é esse t, de tal forma que o meu seno é igual a meio. O meu seno de tudo tem que ser igual a meio. Aqui a gente faz um pensamento contrário, né? A gente geralmente, seno de π é igual a 0. Aqui não. Aqui eu tenho que descobrir qual que é o ângulo, de tal forma que o meu seno seja igual a meio. E aí a gente tem que voltar lá no nosso ciclo trigonométrico. Quando que o meu seno é meio? Quando o meu ângulo, ele assume π sobre 2. Então, a gente tem que saber que o que está ali dentro do nosso seno, porque aquilo ali é ângulo, ele tem que ser igual a π sobre 2. Mas antes disso, vamos fazer uma retomada do ciclo trigonométrico, que eu acho que é importante. Gente, meu ciclo aqui está em graus, mas não era. É porque eu não consegui fazer a transformação para radianos. Por favor, a gente trabalha com a ideia de radianos, tá bom? E aí, ó, quando que o meu seno, lembrando que aqui é seno de x e aqui é cosseno de x. Pelo nosso problema, eu tenho que descobrir qual que é o ângulo em que o meu seno, ele é igual a meio. Qual que é o ângulo que o meu seno é igual a meio? Tá aqui, ó, é esse valor. Então, aí a gente iguala, né, aqui na realidade, gente, é aqui, ó, positivo, porque aqui o seno é positivo. A gente tem que o meu ângulo é 30. Quanto que é 30 escrito em radiano? É π sobre 6. Então, o ângulo em que meu seno é igual a π sobre 2, a meio, é o ângulo de 30, ou seja, o ângulo π sobre 6. Então, o que está dentro do meu seno, isso aí é uma coisa muito importante, tá, gente? Porque eu já vi aluno fazendo assim, seno é seno. Não, seno é de alguma coisa, tem que ter alguma coisa ali. Ele é de um ângulo. Então, o que está dentro ali do meu parênteses é o ângulo. Aquele valor, ele tem que ser igual a π sobre 6. É essa a conta que nós vamos fazer. Acompanhe no quadro. Nós sabemos isso, né? Para que isso seja verdade, o ângulo, ele tem que ser igual a π sobre 6. Nós temos agora uma equação simples do primeiro grau, né? A gente simplifica o π com π, nós vamos ter 5 sobre 31t é igual a 1/6, e aí a gente multiplica cruzado. Nós vamos ter que t é aproximadamente 1,04. Então, quando o meu tempo é aproximadamente 1,04, a minha maré, ela tem 9 metros de altura. Essa que é a ideia. Fica aí para você, substitui esse valor lá no t e calcula para verificar se vai dar o mesmo valor. Tem que dar o mesmo valor, tá bom? E o próximo exemplo, a próxima pergunta, né, ele só queria saber qual que é a altura no tempo igual a 2. Acompanhe no quadro. Nós queremos quando o tempo é igual a 2. Aí, nós vamos substituir no lugar do t o 2. Isso daqui eu vou ensinar você a fazer na calculadora. Eu já vou fazer, eu só vou mostrar aqui uma imagem para que a gente vá para a calculadora. As nossas calculadoras científicas, né, elas têm geralmente essa cara com essas funções, e a calculadora científica, ela tem 3 tipos de medidas. DEG, que em inglês é degree, que é graus, radianos e grados. A gente trabalha com essa daqui, ó. Quando a gente vai trabalhar com função trigonométrica, nós temos que, geralmente, quando o ângulo é nos dado em π, nós temos que mudar a nossa calculadora para a função radiano. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui na calculadora, na câmera de documentos. Deixa eu só dar um zoom aqui. Aí, a gente vem aqui, ó. Mod, clica uma vez, clica 2 vezes. Tá vendo? Apareceu lá aquelas nomenclaturas. DEG, rad e grado. A gente vem aqui e seleciona a função 2. Pronto, a minha calculadora, ela tá em radianos. Não sei se dá para você ver, mas aqui em cima
ela fica com um Rzinho. Isso indica que ela está em radianos. Se ela está em radianos, a gente vai usar esse π aqui, ó. Esse π, basta para você acionar ele, basta que você venha Shift π. E aí a gente tem esse valor, e aí a gente consegue trabalhar em radianos. Qual que era a nossa conta que nós iríamos fazer? Nós iríamos substituir o 2, né, naquela função. Retomando aqui ao quadro, o que eu aconselho você a fazer? Vai fazendo por partes, tá? Faz aqui primeiro, depois calcula o seno e depois multiplica por 18. É mais fácil, as chances de você errar é menor. Então, retomando aqui na calculadora, o que nós vamos ter? Ó? Nós tínhamos 5π, então eu vou ter 5 vezes π, aí eu aciono aqui, ó, aqui embaixo, igual a isso. Depois eu vou fazer dividido por 31, e esse valor eu faço vezes 2. Tenho esse valor. O que a minha função faz? Ela calcula o seno desse valor. Então, eu venho aqui, ó, a minha função seno na calculadora, ela é sim, porque é do inglês, tá? Então, seno da minha resposta igual. Nós vamos ter esse valor vezes essa resposta vezes 18. Nós vamos ter aproximadamente 15,28, que é o que está aqui no quadro. Então, nós temos que a altura no tempo 2 é de aproximadamente 15,28. Então, quando você for trabalhar com a calculadora, né, para calcular ângulos, lembre-se de colocá-la em radiano, porque é o que a gente mais usa. Agora, se a sua calculadora, se o exercício que você está fazendo está em grau, aí você coloca ela em degree. Se você faz uma conta que é em radiano no modo grau, vai dar errado, tá? Então, e vice-versa. Então, você tem que estar utilizando a unidade de medida correta, porque senão dá errado. E a calculadora para função seno, função cosseno e função tangente, ela é muito útil, porque a gente consegue fazer ali tudo. Então, quando a gente tem o ângulo composto por uma multiplicação ou divisão, como a gente teve aqui, eu aconselho você a fazer primeiro o ângulo, depois calcula o seno, vai fazendo por partes, né? Não tente fazer tudo correndo, porque a chance de você errar é muito grande. O objetivo dessa atividade é que a gente analise, né, uma função trigonométrica e a partir da análise dessa função a gente determine qual que é o seu ponto de máximo e qual que é o seu ponto de mínimo. Vamos à atividade. Suponha que você esteja realizando um estudo sobre a fabricação de um determinado tipo de peça e após estudos do custo unitário de uma dessas peças em reais, ela pode ser descrita dessa forma, utilizando uma função seno, com T medido em horas de trabalho. A partir dessa função, você deve determinar quais são os custos máximos e mínimos da produção dessa peça. Antes de eu dar um tempinho para você fazer, veio uma dúvida a respeito da nossa outra atividade, da nossa primeira atividade. Se eu entendi bem, me perguntaram da onde surgiu aquele menos delta sobre 4A. O que acontece? No exercício da outra atividade, a gente fez um lançamento, uma parábola, né? Uma trajetória parabólica. E para a gente descobrir a altura máxima, a gente tinha o vértice. Só que é o vértice da altura, é o meu valor de y. A altura, relaciona a altura com y e relaciona a distância aqui, né, o tempo, a distância percorrida com x. Então, a minha altura máxima, ela é dada pelo y do vértice. E o y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. Já o x do vértice, ou seja, a minha variável aqui independente, ela é dada por menos b sobre 2a. Foi daí que surgiu o delta. Se não foi isso a dúvida, mande aqui que quando a gente retornar, aí eu respondo essa dúvida. E aí, vou dar um tempinho agora para você resolver esse, daqui a pouquinho eu retorno para a gente resolver essa atividade.
para resolver essa atividade, a gente vai ter que analisar a função, né? E aí a gente tem que lembrar, qual que é o valor máximo da função seno? 1, né? A gente, só olhando para o seno de algum ângulo, é 1. Função, o mínimo é menos 1. Lembrando também que o seno pode ser 0. Então, analisando esses 3 valores, a gente vai conseguir determinar qual que é o valor máximo e qual que é o valor mínimo. Acompanhe no quadro. O custo máximo. Nós temos essa função, e aí o que a gente sabe? Que quando que essa função ela vai assumir o maior valor? Pense, se o seno é 0, nós vamos ter 200, então não. E a gente sabe que a variação, o seno ele pode assumir o maior valor é 1, ele pode assumir 0 e menos 1, e valores aqui entre, mas o seu maior valor é 1. Se o meu seno é igual a 1, nós vamos ter 200 mais 120, nós vamos ter 320. Então a gente precisa descobrir qual que é esse valor de t. Quando que o meu seno é igual a 1? Quando o meu ângulo é π sobre 2. Então a gente tem que π sobre t é igual a π sobre 2. Disso a gente tem que ir no tempo igual a 1. Então, quando o meu tempo é igual a 1, eu tenho um custo máximo de 320. Agora, o custo mínimo, a gente vai fazer o contrário. Se aqui for 0, a gente vai ter 200 mais 0, 200. Mas se aqui for menos 1, esse seno aqui, o que nós vamos ter? 200 menos 120. O valor mínimo é 80. Mas qual o ângulo que é? A gente tem que lembrar qual o ângulo em que meu seno é igual a menos 1. O meu seno é igual a menos 1 em 3π sobre 2. Então, a gente iguala esse ângulo ao ângulo que deve ser para a gente descobrir o valor do t. Simplificando, nós vamos ter que t igual a 3. Então, para 3, o meu custo, ele assume o menor valor possível, que nesse caso é 80. Essa análise, né, de ângulo, da gente analisar qual que é o maior ângulo, qual que é o valor que o seno assume menor ou maior e assim sucessivamente, ela é muito comum. Por isso que eu falo que a ideia da trigonometria, a ideia da gente saber o que é o seno de um ângulo, o cosseno de um ângulo, ela é importante para que a gente, né, faça essa análise conforme foi feita. E agora nós vamos recapitular a nossa aula de hoje. O recapitulando de hoje ele é um pouquinho diferente, né? Eu fiz em esquema. Isso é uma forma de você estudar, né, a ideia, os conceitos matemáticos, né? Aqui, como que eu fiz? Eu coloquei aqui, qual foi o tema da nossa aula de hoje? Função. Mas a gente estudou um monte de função. A gente estudou função afim, a quadrática, as trigonométricas, a exponencial e a logarítmica. E em cada uma dessas funções, a gente determinou qual que é o seu domínio e contradomínio e a sua lei de formação. A função afim, ela tem o domínio e o contradomínio no conjunto dos números reais, e sua lei de formação, ela é do tipo ax mais b. E aí, quando a gente analisa o a, se o a é maior do que zero, a minha função ela é crescente. Se o a é menor do que zero, a minha função é decrescente. Essas foram algumas características importantes, características essas que você tem que saber sobre a função afim, serão essenciais para o decorrer, né, do seu curso. Já a função quadrática, ela tem a sua lei de formação, ax² mais bx mais c. Lembrando que o meu a, ele tem que ser diferente de zero. Mas quando a gente olha para a função quadrática, se a gente olha para o a, se o a é maior do que zero, a gente tem uma concavidade para cima. Lembrando que a função quadrática nós temos uma parábola. Então, a concavidade é para cima. Se o meu a é menor do que zero, a minha concavidade é para baixo. Mas ainda, quando a gente olha para o delta da nossa função do segundo grau, nós podemos ainda dizer se elas têm raízes diferentes, quantas raízes tem, né? Se o delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais diferentes. Se o delta é menor do que zero, nós não temos nenhuma raiz real. E se o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes reais. Nós falamos sobre as nossas funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente. E qual que é a principal característica dessa função? Elas são funções periódicas. Falamos também da nossa função exponencial, onde ela é definida do conjunto dos números reais aos reais positivos. Sua lei de formação é do tipo a elevado a x, onde o a é maior do que zero e o a é diferente de 1. Falamos também da função logarítmica, que é a função inversa da função exponencial, onde a sua lei, o seu domínio é nos reais positivo e o seu contradomínio é o conjunto dos números reais. Sua lei de formação é log na base a de x, a maior do que zero e a diferente de 1. Em ambos os casos, se a base é maior do que 1, crescente. Se a base está entre 0 e 1, ela é decrescente, né?
Ai, gente, esqueci. Aconselho vocês a estudarem dessa forma, né? Essa é uma forma, assim, para vocês descreverem as principais características ali do que você foi feito. Essa é uma forma de você estudar, é uma forma muito eficiente. É claro que tem certas pessoas que não conseguem, mas se vocês conseguirem, é uma boa forma de vocês estudarem, destacando as principais características das funções. Essas funções, como eu disse, elas serão essenciais para o decorrer da disciplina de cálculo diferencial, né? Nós vamos começar a estudar limites e derivadas, e esses limites e essas derivadas são de funções. Por isso que a gente precisa saber, né, bem quais são as características de cada uma dessas funções. Com isso, eu finalizo a aula de hoje, até a nossa próxima aula.